Seja bem-vindo à apresentação do livro de Jorge Calado, Os Limites da Ciência, obra editada pela primeira vez em 2014 e que agora é reeditada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos numa versão revista e ampliada para ter em conta o contexto da Covid-19. O autor é catedrático de Química Física do Instituto Superior Técnico em Lisboa, é também catedrático adjunto de Engenharia Química da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e tem desenvolvido a sua carreira não só na ciência, mas também na arte. É crítico cultural do Jornal Expresso, iniciou a coleção pública de fotografia e foi comissário de mais de 30 exposições apresentadas em vários países. No livro, divide os limites da ciência em 4 categorias, todas começadas pela letra C. O primeiro C é de caráter, ou seja, das características da ciência. Leva em conta questões como se a ciência é finita ou não, se haverá um limite para o que poderemos saber em algum ponto. O segundo C é o C de crises. Crises causadas, por exemplo, pelo mau comportamento científico. O terceiro C é de capital e do seu papel na ciência e no processo científico. E o quarto C de catástrofes naturais ou causadas pelo ser humano. Bem-vindo, Jorge Calado. É um prazer estar aqui neste cenário magnífico e é um prazer trocar estas ideias consigo. Escreve no livro que a ciência é moral, não é boa nem má. A busca do conhecimento não deve ser limitada com medo do que vamos encontrar? É uma pergunta curiosa sobre um tema que tenho pensado muito. A primeira reação é sim, devia haver limites, devia-se saber, há conhecimento que não devia ser ultrapassado e não devia ser divulgado. Mas, por outro lado, temos de ser pragmáticos. E o cientista, acho eu, é, por definição, um bicho pragmático. E quanto ao conhecimento, quando se descobre qualquer coisa, quando se inventa qualquer coisa, isso não é uma panela onde a gente possa pôr depois a tampa e ficar fechada, ou um cofre e ficar fechado. É impossível depois desdescobrir aquilo que se descobriu, desinventar aquilo que se inventou. E, portanto, não vejo como é que será possível fazer esses limites, não poder descobrir qualquer coisa, não poder investigar determinado tema, determinado assunto com medo das suas consequências, porque se puder ser descoberto, porque isto é o resultado da curiosidade humana também, e também da natureza humana, não é? Para o bem e para o mal. No livro refere, falando de curiosidade humana, que os cientistas, e passo a citar, são homens e mulheres com qualidades e defeitos, uns heroicos, outros fracos e venais, sem escrúpulos de qualquer ordem. Este caráter inevitavelmente humano da ciência terá ficado mais claro para a generalidade do público com a exposição acrescida da ciência e do processo científico no último ano? Eu acho que, por um lado, ajudou, digamos, o povo e as pessoas a compreender a importância da ciência, mas, por outro lado, também gerou muitas confusões. Houve muito ruído científico e muito ruído político à volta da pandemia, da maneira como a combater, o problema das vacinas, etc. E, portanto, quer dizer, eu acho que os cientistas formam, digamos, uma comunidade, aquilo que os ingleses chamam body politic, não é? É um corpo político, partilham uma cultura comum até no sentido antropológico, mas há de tudo, há bons e há maus, e há gente que faz ciência que eu não considero que sejam cientistas porque são incapazes de pensar cientificamente. Eu acho que o que caracteriza o cientista, evidentemente tem de fazer ciência, mas tem de pensar cientificamente na sua vida, em todo o seu comportamento. E, portanto, há pessoas que são bons cientistas, mas que são, digamos, maus cidadãos. Há outras pessoas que são grandes cidadãos, quer dizer, com preocupações sociais e políticas e empenhadas para o melhoramento do país, mas que
quanto a mim, não têm espírito científico e, portanto, isso dá origem a confusões. Por exemplo, há muito aquela ideia feita, que, como se sabe, é completamente errada, que na ciência há o certo e há o errado. E, portanto, uma coisa ou é certa e uma coisa ou é errada. Hoje já sabemos, há mais de 100 anos, não é, que isso não é bem assim. Muito do conhecimento científico deriva de determinados fenómenos que têm um comportamento que é estatístico, não é? Portanto, muito do conhecimento e muita da verdade científica vem, digamos, com a albarda, digamos, da probabilidade. Mas os cientistas convergem nisso e sabem, quer dizer, quando estabelecem uma determinada conclusão, com um determinado grau de fiabilidade. E os cientistas entre si concordam com isso. Mas muitas vezes a população e os políticos estão à espera de respostas de sim ou não. Ou de branco e preto. E o cinzento é muito importante também a ciência. Não sei se isto lhe responde, Sim. digamos, Sim, na verdade também há aqui a questão de, antes de convergirem num aspecto extremamente, digamos, recente, como a pandemia da Covid-19, também há um período, pelo menos, em que há uma verdadeira falta de unanimidade entre os cientistas. Isso também pode criar alguma confusão para o público? Eu acho que sim, acho que, por exemplo, o que faltou cá em Portugal, aquilo que existiu noutros países, que é uma voz de autoridade no sentido de conhecimentos e uma pessoa que tenha, digamos, as ideias mais ou menos arrumadas, que falasse em termos da ciência. Aqui não havia essa autoridade, como por exemplo o doutor Fauci nos Estados Unidos, não é? Que, digamos, era a figura que personificava a posição da ciência face ao problema da pandemia. Aqui toda a gente que em Portugal gosta de aparecer na televisão, portanto iam aparecendo vários cientistas, quer dizer, não havia nenhuma discussão prévia entre eles e cada um dizia a sua coisa, para não falar, por exemplo, do comportamento da Diretora-Geral da Saúde, não é? Que uma vez dizia uma coisa, daí a 2 semanas dizia outra e daí a 1 mês dizia outra. Não estou a criticá-la, quer dizer, porque isto era inevitável, não é? Mas não pode ser assim que se trata de um problema tão sério, tão grave e tão difícil de controlar como era a pandemia. Devia ter havido, digamos, uma certa unificação, centralização de uma pessoa que era responsável, digamos, para se dirigir à nação e para informar, no fim de ter ouvido, digamos, as várias opiniões. Porque depois havia aquilo que eu chamo de tal ruído comunicacional referente à pandemia. Aparecia numa estação de televisão um cientista a dizer uma coisa e depois outro noutra estação a dizer uma coisa contrária, que não era bem contrária, mas não. E as pessoas baralhavam-se com isso. Eu acho que isso foi prejudicial, é a minha opinião. E essa falta de uma voz reconhecível e própria da ciência deve-se, na sua perspectiva, a uma lacuna institucional de não haver um órgão colegial desses constituído, ou dever-se-á também, por exemplo, a uma questão cultural da própria comunidade científica não ter, se calhar, peso social para se afirmar como uma voz na sociedade? Eu acho que é isso, que no nosso país a comunidade científica não tem o peso social que deveria ter. Uma das coisas que, por exemplo, me surpreendeu imenso, não é? Nós temos um Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior e eu não o via fazer grandes intervenções, quer dizer, e um Ministro da Ciência, quer dizer, ao longo destes 2 últimos anos, quer dizer, 1 ano e meio, poderia ter tido também uma intervenção muito mais assídua e direta, acho eu. Mas, de facto, quer dizer, não se reconhece no nosso país a importância e o valor que a ciência traz à discussão em geral dos problemas mesmo do dia a dia, aquilo que eu dizia que era o tal pensamento científico. Quer dizer, acho que falta de facto, quer dizer,
da parte principalmente dos nossos dirigentes e dos nossos políticos, não há muito pensar científico. Isso para mim é uma lacuna que também existe noutros países. Nós não somos os piores, também não somos os melhores, mas eu nunca me preocupo com os piores. Eu quero que o nosso país melhore e se aproxime dos melhores países em cada uma das áreas. A propósito de políticos, escreve em 2014: confio no valor da ciência, mas hoje não confio na sabedoria dos decisores, políticos, económicos, científicos. E em 2020 acrescenta: a incompetência política é outro grave limite da ciência. Há uma crise de confiança entre a ciência e a política? Há bons exemplos que nós pudéssemos seguir? Quer dizer, eu acho que ainda estamos muito distantes daquilo que devia ser, mas, por exemplo, olha, mesmo atualmente, se nós pensarmos quem são os grandes líderes políticos a nível mundial, a nível da Europa, quem é, digamos, a pessoa, o primeiro-ministro, o presidente, que se impôs, que teve uma atuação, evidentemente, também com falhas, porque é inevitável. A gente pensa, por exemplo, acho eu, na chancelerina Angela Merkel, não é? Acho que também posso acrescentar que o Papa Francisco também tem um papel... Químico. Hã? Foi químico. Foi químico, pois. E, para já, também puxar a brasa à nossa sardinha, até porque é uma pessoa que eu conheço, eu ia dizer desde miúdo, não, mas desde que ele era aluno do Instituto Superior Técnico, o engenheiro António Guterres, que é agora secretário-geral da ONU. O que é que estas três personalidades tão diferentes, não é? Uma, chefe do governo de uma potência importante europeia. O outro, o líder da Igreja Católica. O terceiro, secretário-geral da ONU. Têm por trás de si não digo uma carreira, mas uma formação científica, não é? A Angela Merkel acho que se doutorou em química teórica ou coisa assim, a farmacologia no caso do Papa, e o engenheiro Guterres formou-se em engenharia eletrotécnica e queria se doutorar em física. Aliás, houve uma altura em que eu falava muito com ele, porque ele era muito amigo dos meus primeiros estudantes de doutoramento, o Virgílio Meira Soares, que depois, mais tarde, foi não só reitor da Universidade de Lisboa, mas também secretário de Estado da Educação, e era muito amigo e, portanto, quando vinha muito falar com o Virgílio e falar comigo ao laboratório, porque ele era assistente já de Física no Instituto Superior Técnico. Eu, uma da altura, que lhe disse: António, você está no sítio errado, acho que devia ir para a política, porque as suas ideias são tão boas e os seus interesses são tão vastos que a ciência não chega, não é? E ele dizia: não, nem pensar nisso, eu quero é doutorar-me, ser um físico, fazer investigação e tal. E afinal, acho que eu tinha razão, não é? Mas acho que quando vejo, lembro-me, se posso citar mais um outro exemplo. Eu fui para Inglaterra para me doutorar, já era um adulto maduro, acho que fui tarde demais, fui aos 28 anos, em 1966. Bem, foi uma altura fantástica para estar em Inglaterra. Fui para Oxford, mas ia a Londres muitas vezes, porque passei, digamos, o 1968, o grande ano da transição, estava eu na terra dos Beatles e toda aquela nova liberdade. E também tive a sorte, porque o primeiro-ministro era o Harold Wilson, portanto, passado um longo período em que o governo era conservador, o Harold Wilson, o líder do Partido Trabalhista, ganhou as eleições. E como é que ele ganhou as eleições nesse tempo? Isso foi uma novidade. Ganhou as eleições com base na ciência, porque ele dizia que queria que o país se desenvolvesse. Ele até falava, quer dizer, é o rubro branco da ciência, não é? Portanto, inflamar, digamos, o país com o progresso científico, com a investigação científica, com as aplicações das várias técnicas, com
haver cada vez mais, desenvolver o ensino das ciências, desenvolver aquilo que eles chamam o Public Awareness of Science, portanto, para que a população tivesse um mínimo de conhecimentos científicos, porque, dizia ele já nessa altura, grandes dos problemas que vamos enfrentar têm uma base científica também e, portanto, para as pessoas poderem escolher e votar é preciso que tenham um mínimo de conhecimentos para poderem tomar decisões racionais nessa base. E, aliás, ele faz logo uma coisa que eu notei, não é? É que o Snow, o C.P. Snow, era já membro da Câmara dos Lordes, já tinha sido enobrecido pela rainha, primeiro Sir Charles e depois Lord Snow, e está na Câmara dos Lordes, e ele tem o papel de, digamos, de ministro da ciência do governo, ou representante na Câmara dos Lordes da política científica do governo. Porque o Snow, embora fosse muito conhecido como escritor e autor de best-sellers, não é, de romances, em geral até passados nas universidades, na Universidade de Cambridge, onde ele se formou, já tinha preferido aquelas conferências e já tinha sido publicado o livro das duas culturas. Portanto, a ciência fervilhava na sociedade naquela altura. Mesmo mais tarde, temos a Margaret Thatcher, que eu detestava como primeira-ministra, como mulher, eu não digo que era da extrema-direita, mas é do Partido Conservador, digamos, da ala mais conservadora do Partido Conservador, mas ela era formada em Química pela Universidade de Oxford. E, portanto, tinha uma maneira de pensar. Eu lembro-me, por exemplo, não é, da defesa que ela fez num discurso da ciência pura. E eu também me lembro que nessa altura em Portugal havia muitos políticos a dizer nós não somos suficientemente ricos para estarmos a fazer investigação nas ciências puras. Isto mesmo ministros, membros do governo, devemos ir para as ciências aplicadas, porque as ciências aplicadas é que geram riqueza e tal. E lembro-me que a Margaret Thatcher disse isso mesmo, quer dizer, se a gente corta na ciência pura não vamos ter aplicações. E, portanto, por trás de todas as políticas erradas que, do ponto de vista social e outros, ela defendeu, havia ali uma base científica que era, de facto, muito importante. E, aliás, não sei se estou já a perder muito tempo, não é? Com isto, não é? Há outra coisa que, para mim, era reveladora. Eu, quando cheguei a Oxford, fui trabalhar, embora fosse doutorar em Química Física, fui para o chamado Laboratório de Química Inorgânica, porque aquilo estava tudo misturado e assim é que é bom, não é? Quer dizer, havia professores que estavam em Química Orgânica a fazer Química Física, outros que faziam Química Física e estavam na Química Inorgânica, outros faziam Bioquímica na Química Física e havia também um departamento de Bioquímica. Mas quando cheguei lá, a minha vizinha do resto do chão, por baixo do laboratório onde eu fazia a investigação, foi a primeira pessoa que se dirigiu a mim quando eu entrei no edifício, veio logo falar comigo, quis saber quem eu era. E depois é que eu descobri que era a Dorothy Hodgkin, que tinha ganho o Prémio Nobel 2 anos antes. A Dorothy Hodgkin, que eu conheci ainda bem, e o marido, eram de extrema esquerda. Quer dizer, se eles fossem vivos hoje, estivessem em Portugal, achavam que o Bloco de Esquerda estava muito no centro. Ela orientou a Margaret Thatcher na tese de licenciatura. Ficaram amigas para o resto da vida. E enquanto Margaret Thatcher foi primeira-ministra, a Margaret Thatcher tinha a fotografia da Dorothy Hodgkin no gabinete dela em Downing Street. Mas foram ela e o marido convidaram os Hodgkins para fins de semana na casa de campo dela. Já sobre a classe política portuguesa, escreve em 2020: a política em Portugal ainda é dominada por licenciados em Direito, treinados para defender tudo
e o seu contrário. Há esperanças de termos em Portugal uma classe política mais diversa? Porque será que as pessoas com formação científica em Portugal, se calhar, envolvem-se menos do que deveriam na política? Quer dizer, já tivemos alguns. Há um bocado falei, António Guterres também já foi primeiro-ministro. Não teve um grande sucesso, mas as razões talvez uma fossem grande outras. predominância dos licenciados em Direito. Pois, é claro que houve sempre um bocado essa ideia cá, quer dizer, que um político devia ser um homem, principalmente um homem. Já houve mulheres, por exemplo, a Maria de Lourdes Pintacilgo era engenheira química, não é? E até foi, acho eu, uma boa primeira-ministra na altura, que era uma altura complicada. Mas há muito aquela ideia que são os advogados, não é? E para mim, quer dizer, eu acho que isto não é nada... Nós precisamos de advogados, é uma profissão tão importante, talvez, como a de cientista. Mas a formação e a maneira natural de pensar deles é diferente da dos cientistas. E eu acho que, como são treinados, de facto, podem ser advogados de defesa ou advogados de acusação. E, portanto, num caso, podem saber que estão a defender uma coisa que não é verdade, não é? E estão a defender um criminoso, mas é o seu papel e devem ser defendidos, não é? Portanto, é muito difícil, quer dizer, conciliar isto com o espírito científico. Que o espírito científico é um espírito de dúvida, não é? A gente não deve ter a certeza de nada e temos estar sempre a questionar aquilo em que acreditamos. E isso é fundamental. Eu, por exemplo, trouxe aqui isto porque isto foi muito importante para mim. É uma das figuras mais importantes na minha educação, que é a autobiografia do Bertrand Russell. Que além foi prémio Nobel, etc., foi um grande filósofo e foi um grande matemático. E eu tive a sorte, quando fiz 16 anos, o meu pai deu-me um livro, que era uma tradução francesa, de um livro dele, que era a Introdução à Filosofia Matemática, e aquilo mudou-me a minha maneira de pensar. E ele ficou um dos meus heróis, até porque foi um homem de esquerda, não é? Das manifestações contra a energia nuclear e as bombas nucleares e aquilo tudo. E quando ele publicou a sua autobiografia em 3 volumes, este é o 2º volume, eu estava em Inglaterra, foi no final dos anos 60, e li isto, e isto foi uma grande educação que eu tive para a maneira de pensar. E nunca mais me esqueci daquilo que ele considerava o decálogo liberal, que eu depois, quando li isto, depois sempre que dava aulas, no princípio do ano letivo, li aos alunos do decálogo liberal e distribuí-lhes o decálogo liberal, porque achava que, eu não vou agora falar muito disto, mas só queria ler alguns dos mandamentos do decálogo liberal. E começa logo com o primeiro. O primeiro é: não te sintas absolutamente certo de nada. Outro, isto é o 5º. Não tenhas nenhum respeito pela autoridade dos outros, porque há sempre autoridades com opiniões contrárias. Não tenhas, o 7º, não receis ter opiniões excêntricas, que possas até pensar que são perniciosas, porque se o fizeres, as opiniões acabam por te suprimir a ti, etc. por aí fora. Portanto, se as pessoas tivessem em consideração estes mandamentos, a sua maneira de pensar e de agir, ou pelo menos levava-os a pensar de outra maneira, isso seria diferente. E é isso que eu acho que faz cá falta. E é por isso que eu acho que o primeiro problema a resolver é, de facto, educar as crianças e os jovens, homens e mulheres, a pensar de uma maneira científica. Porque é assim que ficarão mais habilitados a lidar com os problemas da vida. Se me dá licença, eu só citava uma outra coisa. Eu não queria estar aqui agora
só a falar de mim, mas como escrevi o livro, aqui há 2 anos ou 3 anos, o primeiro curso técnico que eu lecionei fez 50 anos de licenciatura e voltaram ao técnico. Já não eram os 80, não é? Porque muitos, infelizmente, já cá não estão, mas ainda foram para aí uns 40 ou 50 alunos. Alguns eu já não via há 50 anos, ou 40 e tal, não é? Porque eu já fui professor deles no 3º ano. E eles ainda se lembravam das minhas ideias e das coisas que eu dizia. Um deles até citou isto, e nunca mais me esqueci por causa do decálogo liberal. E achei graça. E depois, mais do que saiu-se a dizer, aquilo que eu aprendi consigo, que foi o mais importante, era que aprendi a pensar. E eu disse, mas esse é o objetivo. E às vezes eles ficavam aflitos que eu publicava o programa da cadeira, Química Física, era enorme. E eu nunca completava aquilo. E depois eles no fim diziam, e o resto da matéria é paciência. Então, mas não faz falta. Não, quer dizer, o que é importante é aprenderem bem aquilo que eu vos ensinei. Isso já serve. Porque vocês estão na universidade. Não é para aprender o fenómeno A, B ou C ou a lei tal. É só para aprender como é que se resolve um problema que é difícil, novo, quer dizer, portanto, é isso que eu vos quero habilitar. Eu às vezes deliciava-me que a Química Física que eu dava já era muito matematizado, hoje está longe, hoje não podia dar aquilo, não é? Porque não, as pessoas não tinham preparação, sempre dava toda a espectroscopia e com base na teoria de grupos, nunca tinham dado teoria de grupos nas matemáticas, tinham-lhe dado teoria de grupos que era para depois poder explicar aquilo. Mas às vezes tinha demonstrações, não é, matemáticas, não é, principalmente na mecânica estatística, em que levavam 1 hora a fazer a demonstração matemática. E como não levava cábulas para a aula e eram coisas complicadas, às vezes enganava-se. E depois dizia, olha, ainda bem que me enganei. Porque agora vocês vão ver como é que eu me safo disto. Como é que eu vou descobrir onde é que me enganei. Porque estou a me enganar porque já estou a chegar aqui a isto e isto já não vai dar o resultado que eu quero. E a maior parte das vezes eu consegui descobrir, às vezes não conseguia descobrir. Ou porque já estava um bocado em cima da hora e tal. Mas aproveitava aquilo para os ensinar. Vejam, quer dizer, porque estas dificuldades a gente vai tê-las no dia-a-dia, nas nossas profissões, por mais diversas que sejam. E isso é que é fundamental e é isso que eu acho que permite dar o tal salto para que nós tomemos as decisões certas nas alturas difíceis das nossas vidas, pandemia ou não pandemia. E na pandemia, e a propósito da forma de pensar e de como nós podemos tomar as decisões certas ou as mais adequadas, escreve no pós-fácil agora de 2020, a mensagem da aparição iminente da Covid era repetida nos artigos e livros científicos, nas comunicações e conferências, nas revistas e jornais, nos best-sellers, na ficção e no cinema. Mas não houve ninguém que nos salvasse. É uma verdade universalmente aceita que a humanidade não estava cientificamente preparada para a Covid-19. Compreende-se que estes avisos que estavam por todo o lado dispersos tenham sido ignorados. Será que agora já estamos mais atentos e mais preparados para outros avisos que venham aí? Eu acho que não. A razão é uma, quer dizer, porque os avisos implicavam decisões de caráter político. E os políticos pensam, provavelmente terá de ser assim, em ganhar as próximas eleições. E, portanto, quer dizer, fizeram e continuarão a fazer ouvidos moucos quer dizer, dou-lhe só um exemplo, recente, não é? Ou admira aquilo que está a acontecer no Alentejo, não é? As culturas intensivas, etc. Isto está a alterar e a destruir a biodiversidade. Está a facilitar isto. Quer dizer, isto é sabido já há décadas, não é? E tem-se agravado ultimamente. E continuam com isso. Porque o que é preciso é ganhar eleições, o que é preciso é que o partido do poder mantenha o poder de geração em geração para dar empregos aos amigos e aos filiados no partido, etc. Portanto, contra aquilo que muita gente diz, eu não acredito e não
que esta epidemia da Covid-19 tenha sido um alerta e que nós vamos mudar daqui para a frente. Não acredito nisso. Porque disse isso. A propósito de muita coisa também se dizia, quer dizer, eu ainda passei, quer dizer, sem grande consciência, porque quando eu nasci em 1938, portanto, antes da guerra, portanto, mas lembro-me da guerra e de ver os meus pais ouvirem a BBC muito baixinho para que os vizinhos não soubessem que estávamos a ouvir os programas da BBC, e lembro-me de ver os jornais com os mapas da Europa e marcado a preto as nações que estavam em guerra. Lembro-me disso, teria 4, 5 anos, etc. Mas já me interessava, porque eu aprendi a ler aos 4 anos. Já me interessava por essas coisas. E também se dizia, depois da guerra e ao longo e tal, aquilo foi também uma lição e tal, aquele horror do regime nazi, o que fizer perseguição aos judeus, etc. E lembro-me também das reações. A maior parte da população não sabia de nada. Também a maior parte dos portugueses dizem que não sabiam da escravatura que continua, não só no Alentejo e no Algarve e nas Beiras, etc. Também continuam a dizer que não sabiam de nada, não é? E toda a gente sabia, não é? Eu também já sabia daquilo, já há anos, não é? E, portanto, ninguém aprende com a história, nem ninguém aprende com as crises anteriores. O homem, o bicho, aquilo que o Aquilino Ribeiro chamava o bicho o homem e o bicho mulher, não é? Porque, no fundo, somos bichos também, quer dizer, é extremamente egoísta, não é? E, portanto, e hoje em dia, quer dizer, o bem individual e o sucesso individual é a grande força motriz para o progresso, e portanto as pessoas não param um minuto para olhar para o lado e ver o que é que está a acontecer. Portanto, eu pessoalmente gostava de estar errado e tenho pena e tenho um grande desgosto de ter chegado a esta idade e ter esta posição, porque julgava que ainda vem dos tempos do fascismo, não é? E portanto pensava, isto não vai durar sempre, etc. E portanto vamos ter liberdade, ainda hei de ver uma democracia, e dou, digamos, graças a Deus, aos deuses, ao Deus da ciência, que vivi o suficiente para ver essa democracia implantar-se e tudo isso. Mas não acredito que, infelizmente, quer dizer, na natureza humana, a maneira... Em parte também é o resultado da evolução, porque a evolução... Desculpe, devo parar, não é? Não. A evolução das espécies funcionou muito bem, mas o grande erro de quem nos criou, agora estou a usar uma metáfora, não é? Foi ter deixado de chegar até à espécie humana, porque criou uma espécie que é a primeira espécie que é capaz de raciocinar, etc., e de resolver os problemas que nós, como espécie, temos, sem ter de evoluir como as outras espécies evoluíram. Sei lá, a gente já não precisa desenvolver asas para voar, não é? Quer dizer, construímos os aviões. Já não precisamos de fazer muitas coisas que outras espécies evoluíram para outras espécies para conquistar essas coisas. E, portanto, nós deixámos de evoluir como espécie, não é? Quer dizer, evoluímos através dos artefactos que vamos construindo, não é? E até agora com a inteligência artificial, não é? Qualquer dia, quer dizer, vamos construir uma espécie nova, digamos, entre aspas, não é? Que é melhor do que nós, mais inteligente, mais rápida e tudo isso, e que acaba por nos distinguir, também não tenho a mínima dúvida disso. Não é? A propósito da referida omnipresença da espécie humana na natureza, refere também a propósito da Covid-19 que a queda da biodiversidade devido a causas antropogénicas, diretas e indiretas, tem um impacto profundo na nossa saúde. E depois dá exemplos de doenças de origem animal, zoonoses, que se têm transmitido ao homem como consequência dos desequilíbrios nos ecossistemas que se têm vindo
a aprofundar. Fala também de várias ameaças à biodiversidade, entre as quais o aquecimento global, que identifica como uma das maiores. Este tipo de limites que nós parecemos estar a atingir já não são só limites da ciência, são limites talvez da humanidade, da ética, mas aquilo que eu acho que também são indiretamente limites da ciência, na medida em que se acabarem com a espécie humana, acabou-se a ciência, não é? Porque não estou a ver os vírus a irem criar, que são, digamos, um vírus acho que não é uma espécie viva, mas não estou a ver as bactérias por exemplo, a irem criar a ciência, não é? Porque essas hão de continuar, não é? Por exemplo, eu lembro quando era miúdo, quer dizer, quando soube, acho que foi a minha mãe que me disse, os lepismas, que são aquilo que a gente chama os bichinhos de prata, que comem, que aparecem, são insetos que estão em casas e tal, e que comem, por exemplo, os livros, porque alimentam-se das colas das lombadas e tal. Acho que chamava-lhe peixinhos de prata ou bichinhos de prata, lepismas. E depois explicou-me que aquilo eram dos insetos mais antigos, acho que não sei quantos, 500 milhões de anos ou coisa assim, ou mais. E tenho um grande respeito. Portanto, essas formas de vida mais primitivas, elas continuarão, são as mais evoluídas que sofrem. E, portanto, acaba a ciência porque, de facto, acaba a humanidade e não estou a ver as máquinas super inteligentes a perpetuarem-se, talvez, não sei. Acabando a ciência, também acabaria a fraude científica. Em 2014 mostra-se preocupado com a prevalência da fraude científica na investigação e agora nesta reedição considera que o problema se tornou gigantesco, portanto de alguma forma há uma certa tendência de agravamento. A minha questão é se continuaremos a ter mecanismos eficientes para identificar e corrigir as fraudes, ou se a ciência se corre o risco de se tornar pouco fiável, tendo em conta uma generalização da fraude. Eu também estou um pessimista em relação a isto. E fiquei ainda mais pessimista com esta segunda edição, porque logo na primeira edição eu tinha dado vários casos que, como sabem, envolvem cientistas de topo e as melhores universidades, MIT, Stanford, etc., por aí fora. E depois também, claro que as grandes indústrias, principalmente farmacêuticas e bioquímicas e tal, onde há muito dinheiro a movimentar-se. Julgava que aquilo que era, não diria passageiro, mas que com o tempo e com as denúncias e com os castigos impostos, há alguns casos que se tornaram evidentes que aquilo que pelo menos assustaria outros cientistas mal comportados, dispostos, digamos, a triunfar à custa da fraude. Mas o que verifiquei é que o problema é cada vez maior, quer dizer, é quase eu sou muito cuidadoso em geral com as palavras e não gosto de usar, mas é quase um crescimento exponencial. E as próprias revistas, não é? As revistas, aquelas que a gente confiava mais e mais prestigiadas, a Nature, a Science, etc., têm, quer dizer, são às dezenas, às centenas os artigos que têm sido retratados. E os casos são cada vez mais graves, não é? E te levam à morte de muita gente. Aquilo que se passou, por exemplo, com o movimento anti-vacinas em Inglaterra, aqui há, não sei, 10 anos ou lá o que é, não é? Aquilo. Ele depois o sujeito que era um investigador e médico, não é? Foi riscado lá o correspondente à Ordem dos Médicos, impedido de exercer medicina. Estamos a falar do Andrew Wakefield, que publicou o artigo que associava a vacina tríplice ao autismo, no final dos anos 90, salvo erro. Pois. E eu lembro-me até naquela altura, quando ia a Londres, vi uma vez na televisão a Ministra da Saúde, na altura, a ir levar as crianças e as filhas a serem vacinadas para tentar convencer a população que aquilo era seguro. E sabe o que é que lhe aconteceu? Eu depois contei o que entretanto aconteceu, não é? Ele sempre negou, ele não negou
dizia que estava a ser atacado pelos inimigos dele, mas depois provou-se que estava envolvido na criação de uma outra vacina com uma multinacional, etc. E, portanto, conflito de interesses, queria desacreditar aquela, como agora também com a história das vacinas, não é por acaso que a da AstraZeneca é das mais baratas, ou da Johnson Johnson é só uma tomada, não é? Portanto, não convinha, não é? Porque as outras são mais caras, não é? E são precisas duas. Quer dizer, isto não está provado, mas já estou desconfiado. Mas o que é que aconteceu a ele? Quer dizer, foi para os Estados Unidos e agora conta a sequência, não é? Quer dizer, foi recebido pelo Trump, foi à inauguração do Trump, quer dizer, divorciou-se da mulher que aguentou aquela coisa toda, casou com um supermodelo, não é? E depois o grande enriqueceu, é o tipo que está à frente do movimento anti-vacinas nos Estados Unidos. É uma recompensa da fraude. É uma recompensa da fraude, quer dizer, portanto, portanto, como é uma recompensa da fraude, quer dizer, eu não estou a ver como é que se vai pôr um fim a isto, ou pelo menos as pessoas hoje estão, por dinheiro e por fama, estão dispostas a tudo. Essa ambição, essa ganância, quer dizer, é pior do que a inveja de que o Camões os caracterizou e é a última palavra dos Lusíadas, não é? E estes movimentos anti-vacinas são de facto associados também socialmente a grandes movimentos de desinformação. Pois está tudo relacionado, não é? Porque depois a fake science, a ciência falsa, também está ligada com as notícias falsas, não é? Estão boas uma para a outra. Sobre isso escreve que a desinformação e o alastramento insidioso das redes sociais só podem ser combatidos com uma literacia científica generalizada da população. Não digo que todos tenham de possuir um grau científico, mas sim um mínimo de consciência científica. Qual é que deveria ser esse mínimo? O mínimo é, eu volto à minha, não é? Lerem o Decálogo Liberal e tentarem aplicar aquilo na sua maneira de pensar. Não é muito. Não é muito. São só 10 mandamentos, não é? Nós, quer dizer, que temos uma formação cristã, mesmo que não tínhamos perdido a fé há muito tempo, ainda apesar de tudo, acho que o chamado decálogo, não é? Os 10 mandamentos, não é? As pessoas ainda respeitam, não é? Talvez não cobiçarás a mulher do próximo. Esse é menos respeitado, mas o não matarás, em geral as pessoas, só aqueles verdadeiramente criminosos é que farão isso. Já referiu aqui o C.P. Snow, Charles Percy Snow, que em 1959 fez um famoso discurso na Universidade de Cambridge sobre o problema das duas culturas. A que ele chamou a dos intelectuais literários e a outra que era a dos cientistas naturais. Também alude a esta obra de Snow no seu livro, e o Snow afirmou encontrar entre estas duas culturas uma profunda suspeição e incompreensão mútua, com consequências danosas na perspectiva de utilizar a tecnologia para aliviar os problemas do mundo. Portanto, o Snow achava que as duas culturas deveriam convergir para ajudar o mundo. Tal como o Snow, também tem um pé na cultura das humanidades e outro nas ciências naturais. Como é que vê esta clivagem entre as ciências naturais e as humanidades 60 anos depois? Como é que estamos? Eu às vezes penso nisso, até porque eu também escrevi agora um livro que vai sair este ano, que dei o título Provocatório de Mocidade Portuguesa, em que, no fundo, é contar às pessoas, muita gente, mesmo as pessoas da minha geração, que passaram por coisas semelhantes, já esqueceram. Como é que se vivia, digamos, em Lisboa nos anos 40 e 50? E como é, no fundo, também dizer como é que desenvolvi estes interesses. E uma das coisas em que eu abordo, que eu sempre gostei muito das artes, nunca tive dúvidas que queria ir para ciências, mas gostava muito das artes e continuei a acompanhar as artes e a praticar as artes, etc. E contava a fazer aquilo, como é que as coisas eram, como é que as coisas são. Eu pensei nisso. Eu acho que houve um progresso grande nos últimos 40, 50 anos, em que, de facto, os cientistas ou as pessoas com formação científica se aproximaram mais
das artes e interessarem-se. Encontrei cada vez, à medida que ia crescendo mesmo, ou me ia desenvolvendo na minha carreira científica e pedagógica, encontrei cada vez mais pessoas, mais cientistas, a fazer, digamos, as pontes com as artes e com as humanidades. Por exemplo, quando cheguei a Cornell, fiquei muito admirado, não é? Quer dizer, estava lá uma semana e recebi um telefonema a dizer, daqui fala Roald Hoffmann e tal. Eu não sei, é que sou o presidente do departamento de Química de cá de Cornell e tal, porque eles, quando chegava uma pessoa nova, mandavam uma mini biografia, não é? Fulano tal, chegou, vai fazer investigação nisto e naquilo e tal, e os interesses dele são, ele gosta de jogar ténis, de nadar ou tal, ou ir ao cinema, aquela coisa toda. E no meu caso puseram, que me interessava já por outras coisas, a ópera e tal, e as ligações das artes e das ciências e disso tudo. E depois ele telefonou e disse, acho que a gente tem coisas em comum e tal. E queria combinar um almoço ou um jantar consigo. Bem, porque ele fazia poesia e isso tudo. E depois, na altura, não sabia exatamente quem era. E perguntei a um colega meu, Hoffmann e tal, mas ele é tal, falou coisas de química teórica e tal, mas ligado à orgânica, ele será o Hoffmann das regras do Edward Hoffmann. E que eu tinha aprendido na Química Orgânica. E disse, pois é, e tal. Bem, e daí a 2 anos ganhou o Prémio Nobel da Química por causa disso. Mas era um poeta e um homem com uma cultura imensa, não é? E ao longo dos tempos, quer dizer, encontrei imensos, mesmo no próprio Instituto Superior Técnico, não é? Colegas meus que se interessavam por teatro e que faziam, às vezes alguns até fizeram teatro e tudo, mesmo como docentes. Agora, continuo a ver, e aliás isso era uma coisa que o Snow já se queixava naquela altura, portanto foi no final dos anos 50, é que é mais difícil as pessoas das artes e das humanidades interessarem-se por ciência. Por isso, eu acho que uma das coisas é que há aquela ideia que a ciência que é muito complicada. E eu acho que não é, quer dizer, porque se o cientista... Eu li uma vez uma coisa uma biografia do Rutherford, que eu fiz a crítica para o Times Literary Supplement, e é uma coisa que nunca mais me esqueci. Ele dizia, se um bocado de física não puder ser explicada a uma rapariga de um bar, uma empregada de um bar, foi a imagem popular que ele usou, eu hoje diria uma caixeira do Pingo Doce, não é? Por exemplo, é porque não presta como física. Portanto, ele defendia, quer dizer, a coisa mais complicada, eu depois percebi que aí havia uma espécie de princípio de certeza, quer dizer, quanto mais rigoroso é a explicação, menos gente a entende. Para muita gente a entender, temos de fazer uma data de simplificações, mas é possível explicar isso. E, portanto, mas ainda continua a haver a ideia que a ciência é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, o horror que os meninos e as meninas têm à matemática e isso tudo. E, portanto, aí não houve tanto progresso. Eu, quando estava a escrever o livro da Mocidade Portuguesa, queria-me lembrar de cientistas que marcaram nas artes, e encontrei isso mesmo em Portugal, não é? Grandes professores da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências, que foram grandes escritores, e, sei lá, o Rome de Carvalho, o António Gedeão e tal, é isso tudo. E houve, não é? O Reinaldo Santos, que era professor catedrático da Faculdade de Medicina, e era também um grande historiador da arte. O Polido Valente, que era um homem de uma cultura imensa em todas as áreas. Aliás, por exemplo, agora no Museu de Lisboa está a exposição do quadro do Abel Manta com a tertúlia, que é a sexta-feira, antes de ele fechar o laboratório, ia para lá pintores, escritores, o Clino Ribeiro, o próprio Manta, e cientistas e homens dali, das várias artes, músicos, o Lopes Graça e isso tudo. Mas há menos gente, quer dizer, nas artes que se interessa por ciência. Comecei a pensar, ao longo da minha meninice, o único que eu conheci e que se interessava era o Almada Negreiros.
Aliás, basta entrar na Fundação Gulbenkian e ver aquele painel gravado em mármore ou em pedra, liós, não é? Aquilo é tudo uma construção geométrica. E eu lembro-me de quando houve, acho que foi na primeira exposição de artes plásticas da Fundação Carl Augusto Gulbenkian, portanto, nos anos 50 ainda, a Fundação foi formada em 56, acho que em 58, 57, fizeram uma grande exposição. Ele ganhou um prémio especial, com 4 quadros abstratos, que eram todos geométricos, era geometria pura, não é? E depois tinha a mania da chamada relação 9-10. E fez uma conferência que eu fui, eu achava que sabia muita matemática, não percebi patavina. Eu julgo que ele também, eu ia dizer que ele também não percebia, não, com certeza que não percebia a matemática, porque só se percebeu aquele quadro e a tal relação 9-10 só foi decifrada há pouco tempo por um matemático e por um historiador de arte. Portanto, quais eram as ideias que estavam por trás daquilo que justificavam aquelas construções. Mas se eu olhar para artistas portugueses, ou escritores, etc., ou historiadores, ou pintores, e tudo, músicos, muito poucos se interessaram por ciência, não é? A gente não encontra, não sei porque, a explicação é essa. Há ainda o papão das ciências e da matemática, não é? Portanto, ainda continuamos a verificar quando a ciência pode ser, é muito bonita, como sabe, não é? Esteticamente é beleza, é a coisa mais sublime. E é entusiasmante e é fácil, não é? Quer dizer, se a gente encontrar o nosso talhão, onde nós estamos à vontade, aquilo torna-se claro como água, não é? Aliás, por exemplo, quando era miúdo, quer dizer, ia muito para o Jardim das Amoreiras, que era ao pé da minha casa. E o meu entretenimento é encontrar bichos de conta e coisas assim. Ficava a brincar com os bichos de conta e depois largava-os, eles abriam-se, começavam a caminhar e eu depois pegava neles, fechavam-se, era uma esfera perfeita. E depois, quando comecei a minha investigação para doutoramento, trabalhava com moléculas esféricas. Era a mesma coisa, eram os meus bichos de conta em Oxford. O primeiro sistema que eu fui estudar foi argon, krypton e krypton xenon, que eram 2 moléculas esféricas, não é? Só um átomo, quer dizer, era o supra-sumo da beleza, não é? E, portanto, isto está tudo ligado e, de facto, a ciência pode ser atraente para qualquer pessoa. É preciso saber despertar essas pessoas para a ciência. Em primeiro lugar, despertá-los para usarem uma linguagem e um pensamento científico. Isto é no dia-a-dia. Só um último exemplo, que é uma coisa que faz, quando eu explico isto, as pessoas ficam admiradas. Eu gosto muito de café e tomo café assim em canecas destas. Tenho aquilo que os ingleses usam muito, que é chamada mug tree, a árvore para pôr as canecas. No fundo, é um pilar com ramos transversais e a gente pendura as várias canecas. E depois, às vezes, a minha empregada também vai pendurar isso. Não é assim. As canecas pesadas ficam em baixo, as mais leves em cima e as outras intermédias, porque isto é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Por isso é que cá em baixo temos mais oxigênio do que no cimo das montanhas e a pessoa tem mais dificuldade em respirar porque as moléculas de oxigênio são mais pesadas do que as moléculas são mais gordas, digamos, mais pesadas que as moléculas de nitrogênio, portanto tem de ficar em baixo para aguentar o peso de todas que estão em cima. E, portanto, a pessoa percebe, não é? Que mesmo que só tenha a 4ª classe, percebe isto, não é? E, portanto, aprendeu um bocadinho de ciência. É o mesmo princípio. Muito obrigado, Jorge Calado, e muito obrigado a si que assistiu a esta apresentação da reedição do livro Os Limites da Ciência. Até à próxima.